gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem, prova 2023, segunda aplicação. Pessoal, essa questão é uma questão de enunciado curto, tá? Mas uma questão que tem um grau de dificuldade bem alto, tá? Bem alto. E uma matéria muito fácil. A única fórmula que você vai precisar aqui é que a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo, tá? Mas isso não quer dizer que a questão seja fácil, a questão tem um grau de dificuldade bem alto, tá? Então ele fala assim, duas pessoas saem de suas casas para se exercitarem numa pista retilínea cujo comprimento é d. Então, a pista é d para as duas pessoas. Elas percorrem todo o percurso e, ao final dele, retornam ao ponto de partida, pelo mesmo caminho. Então, elas fazem a mesma trajetória. E aí ele fala assim, a primeira delas caminha com velocidade v e a segunda com a velocidade 2v. As duas partem do mesmo ponto e no mesmo instante. Então, elas partem juntas, mas isso não quer dizer que elas chegam juntas. E não vão chegar porque uma anda mais rápido e outra anda mais devagar, tá? E aí ele fala assim, a distância percorrida pela segunda pessoa até o ponto em que as duas se encontram pela primeira vez, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui tem que ter muita paciência. Primeira coisa é o seguinte, a pista é retilínea, comprimento d. Tranquilo, tá? Mesmo caminho, elas percorrem todo o percurso e voltam pelo mesmo caminho. A primeira delas com velocidade v e a segunda com velocidade 2v. As duas partem do mesmo ponto no mesmo instante. Então, t0 igual a 0 para as duas e s0 igual a 0. Quer dizer, elas partem da posição inicial que é 0. Tá? A distância percorrida pela segunda pessoa até o ponto em que as duas se encontram pela primeira vez. Tá? Se encontrar significa que elas estão na mesma posição. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa era tentar fazer um desenho. Um desenho seria essencial para você tentar entender o problema, como é que as coisas vão funcionar. Tá? Então eu faço aqui o desenho mais ridículo do mundo. Uma pessoa uma bolinha, outra pessoa outra bolinha. Tá? Vamos supor que a bolinha de cima é a que vai andar devagar. E a bolinha de baixo, que é a verdinha, vai andar um pouco mais rápido. Elas partem da mesma posição que é o início da pista. Tá? Então tá no início da pista. Aí vem, ó. A verde anda mais rápido e volta. Então quando a verde está voltando, a azul ainda está indo. Tá? Aí vamos lá. Você tem três pontos chaves aqui. O ponto de começar, o ponto de encontro e o ponto de volta. Então, começa, encontro e volta. Tá? Repara, lá é o 0, aqui é o D, que é a distância total, e aqui é o ponto de encontro, o ponto em que as posições são iguais. A distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá, então S1 é igual a S2. Só que tem um detalhe, a azul só foi. Então, a azul andou a distância D1, só foi. E a verde foi e voltou um pedaço. Então, quem é D1? D1 é essa distância aqui. Quem é D2? Essa aqui. Só que repara uma coisa. Se eu pegar o D2 e somar com o D1, então, esse pedaço mais esse dá 2Dzão. Dá 2 vezes D. Tá? Então, a primeira coisa que eu tinha que sacar era isso. E eu só sacaria isso legal se eu fizesse um desenho. Com o desenho eu consigo ver isso com uma certa facilidade. Com o desenho eu consigo ver que automaticamente D1 mais D2 igual a 2Dzão. D1 mais D2, 2Dzão. Tá bem? Aí o que eu faço? Eu vou lá e lembro que D, velocidade é distância do tempo. Então, a única coisa de matéria que tem que saber é isso. Estudar a distância do tempo. Quem seria D? V1 vezes tempo. Show de bola. Mesma coisa para D2. V2 é D2 sobre o tempo. Quem seria D2? V2 vezes o tempo. Se eu substituo isso aqui, se eu substituo isso e isso aqui, lembrando que V1 é V, V2 é 2V, beleza? Eu consigo aqui
V ΔT mais 2V ΔT, isso é 3V ΔT. 3V passa dividindo, você acha o ΔT. ΔT é 2D dividido por 3V. Professor, você não quer o tempo. Você quer a distância que a 2 andou, até encontrar a outra pela primeira vez. Então, olha bem. Automaticamente, o que você vai falar? D2 é igual a V2 vezes ΔT, bem? E aí, eu vou ali e boto D2, 2V vezes ΔT. 2V sobre 3V. Corta V com V, fica 2 vezes 2, 4 sobre 3. Cheguei na resposta da questão. D2 igual a 4D sobre 3. Tá? Essa é uma forma de fazer a questão. Bem? Essa é uma forma de fazer a questão. Qual seria outra forma de fazer a mesmíssima questão? Então, essa eu fiz o desenho, saquei isso, substituí o beabá aqui, achei o tempo, pelo tempo achei a distância 2, que é o que o exercício queria. A resposta é 4D sobre 3. Mas, professor, tem outra forma de fazer essa questão? Tem outra forma de fazer essa questão. Que era fácil. Se o tempo é o mesmo, aquele que tem o dobro da velocidade, obrigatoriamente anda o dobro da distância. Se o tempo é o mesmo, velocidade é a distância sobre tempo. Velocidade é a distância sobre tempo. Se o tempo é o mesmo, aquele que tem o dobro da velocidade anda o dobro da distância. Então eu podia usar isso. Eu poderia chegar para você e falar assim, olha, se V2 é o dobro, D2 tem que ser o dobro de D1. Tá? Então, eu usaria isso aqui, mas eu usaria que D2 tinha que ser o dobro de D1, ou que D1 metade de D2. D2 é o dobro de D1, ou D1 é metade de D2. Se eu substituir isso aqui, eu também consigo achar D2. Simplesmente, D2 sobre 2, no lugar de D1, mais D2. Aqui eu arrumo essa continha, tem que tirar o mínimo de comum aqui, vai dar 2D2 sobre 2, D2 mais 2D2 vai dar 3D2 sobre 2. Arrumando, esse 2 passa para cá, o 3 passa para baixo. Fica 4D sobre 3. Repara, 4D sobre 3, 4D sobre 3, que é o que estava na alternativa, a letra C. Repara que eu posso fazer assim, ou eu posso fazer isso assim. Vai ficar a seu critério. Mas das duas formas não é fácil. Tá? As duas formas têm um grau de dificuldade muito grande. E acredito que muita gente penou para fazer essa questão. É uma questão que quem já fez uma, faz 50. Tá? Agora, quem nunca fez uma questão dessa, teria muita dificuldade de fazer. Tá bem? Então, beleza. Até a próxima questão. Tchau, tchau.